Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todo líder precisa do carinho de uma mulher ao seu lado. Bom, é evidente que nós estamos tomando a Bíblia como referência e eu vou citar Davi em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós estamos pressupondo que Deus escolhe os homens para serem líderes. Pode até haver exceção, como na Bíblia aconteceu a Débora, mas é exceção. A regra geral é que os homens sejam líderes. Mas o homem foi feito por Deus de uma forma totalmente diferente da mulher, a semelhança de Deus. E o homem foi dotado de capacidade, de força, de perseverança, de dedicação. E se o homem ficar sozinho, ele se envereda pelos caminhos do trabalho, da perseverança, das obras, das realizações e pode até virar uma máquina de guerra. Um homem sozinho pode virar uma máquina de trabalho, uma máquina de fazer dinheiro. Um homem tem essa capacidade de não parar, de continuar e perseverar. Mas a vida não é só isso, não é só trabalho. O livro de Eclesiastes de Salomão mostra algumas realidades muito importantes. A vida é constituída de trabalho, mas não só trabalho, tem o lazer também, tem o prazer, tem a necessidade espiritual. Alguém que se dedica tanto ao trabalho vai acabar tendo um infarto ou coisa parecida. Eu me lembro de um parente muito bem sucedido. Ele se tornou juiz de direito, pessoa de destaque no Brasil. Ele praticamente não dormia 1 hora ou 2 horas por noite. Quando dormia, ele estava sempre fazendo alguma coisa, lendo, trabalhando. E ele queria realmente, aos 50 anos, se realizar através do esforço e do trabalho. E conseguiu. Mas logo teve um derrame e a sua vida foi totalmente inutilizada. Daí por diante, durou uns 10 anos e morreu. Deus precisa que o homem modere o seu afã de qualquer coisa. Salomão disse que a vaidade impulsiona os homens na carreira esportiva, na carreira política, na carreira artística. A vaidade impulsiona as pessoas a quererem destaque, serem grandes. Na igreja também isto é assim. O Brasil tem um exemplo interessante. Um homem se converteu aos 25 anos de idade e ele abriu uma igreja para ele. Chamava-se Davi Miranda. Uma igreja dele, onde ele seria o chefe, quem mandaria em tudo, e se tornou uma grande denominação, infelizmente sectária, totalmente separada das outras, por causa das opções dele. Um homem novo na idade, mas resolveu orar, buscar o Senhor e trabalhar e se dedicar, e conseguiu construir um grande império religioso, uma denominação muito grande. Mas não foi muito bom para o evangelho, para a unidade da igreja, para o reino de Deus. Foi a igreja dele. A capacidade dele fez com que tudo aquilo acontecesse, mas ele não é o único. Jovens têm levantado verdadeiros impérios em termos de economia. Por exemplo, o tal do Zuckerberg. Na maioria deles, novos ainda, conseguiram grandes feitos e realizações no mundo e são pessoas importantíssimas e grandes com pouca idade. Ao homem é dado essa capacidade, é dado por Deus esse poder de se dedicar, de fazer alguma coisa. Porém, a vida não é só fazer. A vida não é só juntar dinheiro, não é só trabalhar. A vida precisa ser moderada. E para isto,
o homem precisa de uma mulher. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Em 1 Samuel, no capítulo 25, nós encontramos uma epopeia interessante. Davi estava ainda numa luta muito grande, já líder de um grupo de 400 homens, fugitivo de Saul, em situações por vezes difíceis, passando fome nos desertos, mas em uma determinada situação ele teve que lidar com um cidadão rico da região chamado Nabal. Deus agiu, impedindo que o Davi matasse o Nabal e todos os homens da sua casa. Depois disto, quando o Nabal morreu, o Davi mandou chamar a Abigail, que era a viúva do Nabal, e se declarou para ela e disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que eu recebi e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor mesmo cair o mal sobre a cabeça de Nabal, o teu marido. Então, Davi reconheceu isto, que foi fundamental para ele o conselho doce, sábio de uma mulher ao seu lado. A vida não é só de trabalho, de lutas e vitórias. A vida tem doçura também, tem momentos de diletantismo, momentos agradáveis, de prazer, o lazer, e que Deus nos dê sabedoria para isto. Mas o Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que isso é dom de Deus. Há pessoas que trabalham muito, mas não têm prazer, não têm condições de aproveitar o resultado do seu trabalho. E eu me lembro de um brasileiro que se tornou importantíssimo e já morreu. Ele se chamava Amador Aguiar, um jovem pobre que começou a trabalhar em vários trabalhos, muito simples, foi muito pobre, mas se destacou, foi trabalhar em uma loja, começou a fazer escrita, entendeu como funcionava aquilo, começou a trabalhar com depósitos, com coisas assim, e entender como o dinheiro funciona, acabou construindo o maior banco do Brasil, banco privado do Brasil na época, o Bradesco. Amador Aguiar era dono do Bradesco, portanto, já na época tinha milhões e bilhões à disposição dele. Porém, ele nunca aproveitou isto, nunca viajou, nunca viajou para fora do país, nunca tirou férias, nunca aproveitou aquilo que ele tinha, se tornou escravo do trabalho a vida inteira. Nunca calçou uma meia, calçava botina. Quando muito, ia para o sítio passar o fim de semana. O fim de semana era praticamente só o domingo. E ele rachava lenha para economizar gás. E, claro, fazia uma ginásticazinha também, mas ele não aproveitou a vida, não tinha motorista, ele mesmo dirigia o seu carro até idoso, acumulou uma fortuna, mas não soube aproveitar. E no final morreu deixando essa fortuna toda para os outros, o que acho eu dá briga até hoje. É importante a gente ter de Deus o dom de aproveitar a vida, de ser feliz, fazer alguma coisa, mas ser feliz, porque você vai se escravizar com um afã que você mesmo se impôs de fazer, e você não aproveita. Deus estabelece que a gente tem que parar outras coisas, a cada 6 dias tem que parar um dia. Você tem que tirar férias durante o ano para você poder mudar de atividades, você tem que ter no seu dia algum momento de adoração a Deus, de louvor a Deus, de ter o gozo da presença de Deus, sentir o prazer do amor de Deus. Não é só o suor do teu rosto o dia inteiro, 24 horas por dia, não. Você tem que parar atividades fabris para você poder gozar a vida.
E o Salomão diz em Eclesiastes que isso é dom de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 25, nós encontramos Davi se humilhando, reconhecendo o quanto foi importante para ele o fato de Deus ter colocado uma Abigail no caminho dele. Depois, ele estava sem a mulher dele, sem a Mical, e ele mandou convidar a Abigail para ser sua esposa, o que Abigail prontamente aceitou. Deus quer colocar uma mulher no caminho de um homem para trazer doçura, trazer outras ideias, porque senão o homem vira uma máquina de trabalho, de ganhar dinheiro, uma máquina de fazer. Até mesmo na obra de Deus tem que haver uma parada para se dedicar a outras coisas e se alegrar, a doçura da vida, aproveitar. A gente tem que ter tempo de olhar os passarinhos, as árvores, olhar para o céu, a gente aproveitar a natureza. Isso faz parte da vida. Eu diria que então isso é o lado feminino que todo homem precisa. Todo homem precisa dessa doçura do lado feminino. Ninguém é feito para ser uma máquina. A gente precisa desse lado doce da vida, o lado feminino, do parar, do lazer, de viver a vida, não só trabalhar a vida inteira. Entenda isto para você não ser escravo de coisa nenhuma e você poder aproveitar a vida, receber esse dom de ser feliz naquilo que você faz. Como eu sou agora falando aqui, eu estou na maior excitação da minha alegria, da felicidade em poder fazer algo que é agradável, que me dá prazer e, de certa forma, ajudar outras pessoas também. Isso é maravilhoso, é Deus me dando essa alegria e eu quero dosar minha vida de tal forma que eu seja feliz em tudo o que fizer, mas eu sei que eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo isso tudo. Entenda isto, você precisa de ajuda para você poder viver a vida, ser feliz na vida. Cuidado para não se escravizar, para não ser uma pessoa escrava na vida e desprezando tudo de bom e doce que Deus tem dado, essa alegria maravilhosa que Ele dá. E quando estivermos com Ele, mais ainda. Mas aqui também a gente pode ter essa doçura e alegria na vida, se Deus nos der. Mas Ele quer dar, então você precisa querer receber.